Boa noite, meus queridos alunos do Catecúmeno. Mais uma vez estamos diante da Palavra do Senhor hoje para aprender mais uma lição. A lição hoje será de número 6. Até a semana passada nós estivemos estudando a lição que falava sobre Deus, o Pai. Hoje vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo como nosso Salvador. Queria ler de início Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 11 e 12, que diz assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa ser salvo. Olhando para esse texto aqui, nós já vemos Atos dizendo dessa forma, quando Pedro está perante o Sinédrio e ele fala que só em Jesus Cristo é que há salvação. Então vamos ver um pouco sobre essa realidade de Jesus Cristo como nosso Salvador, algo que é pertinente às nossas vidas e como a nossa igreja também compreende essa verdade bíblica em nós. A Bíblia ela é muito clara ao afirmar que somente em Cristo e através dele unicamente o homem pode obter a sua salvação. Não há salvação sem Jesus Cristo. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por intermédio também de Jesus Cristo. João, já o evangelista, no capítulo 14, verso de número 6, as Sagradas Escrituras assim vai nos dizer: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fora Cristo não há caminho nenhum para que nós possamos chegar diante do Deus o Pai, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há um mediador que possa se qualificar, se colocar igual a Cristo Jesus. Ele é o único mediador, diz a sua palavra. Isso nos afirma lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que assim nos diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não há como ter qualquer outro mediador ou qualquer alguém que queira se intitular mediador entre Deus e os homens. As Escrituras dizem isso e elas deixam bem claro essa questão. Se outro meio de mediação fora das Escrituras falar, não é proveniente da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara, ela é categórica, ela afirma: não há nenhum outro, nada que possa mediar o homem até Deus, somente Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 5. Por isso, só Jesus é o caminho para o Pai. Jesus Cristo também foi o Deus que se fez homem. Lembrando aquilo que nós falamos semana passada sobre a Trindade, há um só Deus, mas no sentido de pessoas nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho é aquele que se encarnou, é o Deus que se fez homem para morrer naquela cruz e nos garantir a tão grande salvação. A Bíblia afirma que a sua humanidade ela é de forma perfeita. Jesus, quando veio à Terra, ele foi o homem perfeito sobre a face da Terra. Atos capítulo 2, verso de número 22, pegando a palavra do Senhor, diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante dos homens, com milagres, prodígios e sinais, o qual o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Jesus, então, diz o texto aqui, ele é o único varão perfeito, aprovado por Deus, diz Atos dos Apóstolos. E Romanos capítulo 5, verso 15 ainda nos complementa dizendo da mesma forma: Todavia,
Não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele foi o quê? O homem perfeito sobre a face da terra, aquele capaz de nos garantir de volta ao nosso Deus. Jesus, como Deus encarnado, a gente precisa entender que como Deus encarnado, ele se fez um igual a nós, mas sem pecado. Ele fez o quê? Ele sentiu fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele teve sono, ele sentiu amor, ele também teve momento de ira, e de compaixão, mas tudo isso sem pecar. Mesmo quando ele se irou, nós lembramos lá na purificação do templo, quando ele pega o azorrague, e começa a expulsar os vendedores do templo, porque eles estavam profanando a casa de Deus. Naquele momento foi um momento de ira, mas mesmo assim sem pecar. Mateus capítulo 4, verso 2, quando fala sobre as tentações de Jesus lá no deserto, quando ele começa o seu ministério, se nós olharmos para o verso de número 2 de Mateus 4, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, ele sentiu fome. Capítulo 8, verso 24, prosseguindo: e eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Jesus sentiu canseira, Jesus sentiu sono também, ele dormia. Diz o texto da palavra de Deus, quando houve uma tempestade no mar, nós sabemos que os seus discípulos ficaram temerosos, mas Jesus estava dormindo nesse momento, ele estava descansando, porque ele tinha passado por um momento de várias curas, andando pelas vielas, andando pelas cidades, e ele sentiu canseira também, e sentiu sono, e como homem ele estava dormindo. Capítulo 4, verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, falando sobre Jesus, ele se cansou, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E naquele momento que veio uma mulher samaritana para tirar água, Jesus pediu a ela água, porque ele estava sentindo também sede. Esse é isso que nós vemos em Jesus, homem sobre a face da terra também. Jesus como nós. Ele teve canseira, ele teve cansaço, ele sentiu sede. João ainda, capítulo 11, no verso de número 33, a palavra de Deus diz: Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Em outras versões, Jesus também chorou. Jesus também sentiu amor, sentiu compaixão, nesse sentido. E sabemos que lá no templo, Jesus se irou com a venda que estavam sendo feita na casa de Deus. Foi tentado Jesus como nós? Foi. Mateus capítulo 4, nós vemos ali as 3 tentações de Jesus, e é interessante o texto dizer que Satanás o deixou por algum tempo, porque ele ia tentar Jesus novamente. Na cruz Jesus foi tentado. Não vamos esquecer que lá as pessoas chegaram: se é filho de Deus, desce daí. Uma tentação, Jesus poderia descer, ele era Deus, ele foi tentado, mas a palavra de Deus é bem clara, diz que com tudo isso Jesus nunca pecou, mesmo que ele fosse tentado, ele nunca pecou. Nós vemos aqui o texto que está lá em Hebreus capítulo 4, o verso de número 15, ele nos diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus nunca pecou. A Bíblia é muito clara ao afirmar que somente em Cristo e através dele unicamente o homem pode obter a salvação.
né? Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por intermédio de Jesus, né? João 14, verso 6, ele diz aí, né? Ninguém vem ao Pai, né, senão por mim, né? Isso é bem claro a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, conforme nós vimos no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. É isso que nós entendemos, então, Jesus, o Deus homem. Mas Jesus também a Bíblia afirma que Jesus, como Deus homem, também ele tem o que? A sua humanidade perfeita, né? Nós vimos ali em Atos 2, em Romanos capítulo 5, verso 15, né? Nesse sentido também, né? Ele foi um igual a nós, mas sem pecado. Então ele foi um homem perfeito, né? Do mesmo modo que a Bíblia afirma a sua perfeição, a Bíblia também vai afirmar o quê? Que como homem ele foi perfeito, ele também nunca deixou de ser Deus. Ele é chamado de Deus, né? João capítulo 1, verso 1, quando apresenta ou traz a biografia de Jesus Cristo, né, que vem falar da sua genealogia, diferente dos outros evangelhos, a genealogia de João é muito diferente e muito tremenda, porque ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? O Verbo era Cristo, né, no sentido de palavra. Gênesis 1 lá diz que Deus, o Pai, criou todas as coisas, né, através da palavra, porque disse Deus e tudo se fez. Então a palavra, o Verbo de Deus estava presente, o próprio Cristo na criação. Por isso entendemos em 1 Colossenses também, né, no capítulo 1, que vai dizer lá que por meio dele tudo foi feito, né, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, por meio de Cristo. Ele também é o Criador, né, como palavra. Logo ele é chamado de Deus, né? Começa ali o Evangelho de João já dizendo isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Filho estava com Deus, mas o Verbo era Deus, né? Não é que ele foi criado por Deus, né, em primeiro lugar, e a partir dele todas as demais criação. Não, ele era Deus mesmo, né? Aquilo que algumas seitas trazem como ele criado de Deus, né, isso daí nós não podemos conceber, as Escrituras jamais dizem isso, bem pelo contrário, né? Ele é Deus, diz o texto. Capítulo 20 ainda de João, verso 28, assim nos diz também a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Quando Tomé teve dúvida de que Jesus havia ressuscitado, né? Jesus se coloca junto deles e chega para Tomé e fala: ó, toca em mim, toca nas minhas mãos, nos meus pés, vê o meu lado, né? Sou eu mesmo, né? Então Tomé agora, né, compreendendo, né, realmente que Jesus estava ali, Jesus era o Deus presente na sua vida, ele se prostra aos pés de Jesus, né? E ele vai fazer o que? Vai chamar Jesus de Deus. Para um judeu se prostrar, né, perante uma pessoa era muito difícil, não concebia essa essa ideia, era impraticável, né, porque se prostrar diante de alguém era dizer que aquilo lá era um Deus sobre sua vida, né? E nós vamos ver várias passagens de pessoas chegando a Jesus e se prostrando aos seus pés, né, reconhecendo a sua divindade nesse sentido, né? Ele também, por mais que Jesus é Deus, né, ele é chamado também de Filho de Deus, né? As Escrituras o chamam de Filho de Deus nesse sentido de que ele é o Deus encarnado, né? O Deus que veio sobre a terra cumprir também a vontade do Pai, nesse sentido que nós temos de propósito divino sobre as nossas vidas. Isso não quer dizer que ele era alguém criado de Deus, não, ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de todo o seu esplendor, verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus. Ele não deixou essas duas naturezas diante de si. Mateus capítulo 12, verso 18, diz a palavra do Senhor: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, né? Recordando aqui aquilo que Deus no Velho Testamento já havia dado como promessa, dizendo que eis aqui o meu servo, ou o meu filho, né?
no sentido de que Jesus também era chamado de Filho de Deus. Ainda no capítulo 17, verso de número 5, assim nos diz a palavra do Senhor. Falava ele ainda quando uma nuvem iluminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou no Monte da Transfiguração, quando estava lá Pedro, Tiago e João, e apareceu para Jesus, Elias e Moisés, mostrando que é toda a realidade do Velho Testamento e toda a realidade do reino de Deus. Lembrando que Jesus, um pouco tempo atrás, havia falado para os seus discípulos que alguns dos discípulos não morreriam sem ver o reino de Deus. Esses 3 discípulos, nesse momento, estavam vendo a plenitude do reino de Deus, onde nós vamos ter Elias ali simbolizando os profetas, onde nós vamos ter ali Moisés simbolizando a lei e Jesus o cumprimento de ambos, tanto da profecia quanto da lei. Nesse momento, por isso a transfiguração. E nesse momento temos a teofania, a presença de Deus falando aos discípulos. Este é meu filho amado, a quem eu tenho alegria, ouçam a ele. Esse sentido de demonstrar então aquela realidade do Deus encarnado entre nós. Jesus também, na sua perfeita divindade, ele mesmo se encarnando, ele possuía atributos de Deus o Pai. Os atributos do Pai também estavam presentes na vida de Jesus. Quais atributos? Um deles, existência própria. João capítulo 5, verso 16, assim nos diz a palavra do Senhor. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Jesus tinha o quê? Ele tinha uma existência própria. Ele não dependia de questões em relação a aquilo que vivia a tradição dos judeus quando Deus, porque o sábado era dado para o descanso a Deus. Jesus era Deus. Então ele traz essa existência própria sobre sua vida nesse sentido. Hebreus capítulo 7, verso 16, ainda dizendo a palavra de Deus para as nossas vidas, ele vai mostrar também esse atributo de Jesus Cristo também, como existência própria. Hebreus 7, verso 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Por mais que Jesus se fez carne, ele continua Deus, ele tem existência própria, é isso que Hebreus vem trazer para nós. Jesus também tem o quê? O atributo do Pai de imutabilidade, de não mudança nesse sentido. Hebreus capítulo 13, o verso de número 8, vai nos dizer a palavra do Senhor desta forma: Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Ou seja, Jesus é ontem, hoje, vai ser sempre o mesmo Deus. Ele não muda, não tem variação de mudanças. Simplesmente Jesus se encarnou, mas ele jamais deixou de ser Deus. Então, a imutabilidade está presente na sua vida. Uma outra característica que nós vamos ter aqui dos atributos do Deus Pai em Jesus Cristo é a verdade. João capítulo 14, que nós já vimos, Jesus fala no verso 6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é a verdade. A verdade sempre está relacionada ao atributo divino, ao atributo do Pai, como Deus Pai. Apocalipse 3, verso 7, o último livro da Bíblia, revelação do próprio Jesus Cristo, ele trazendo toda essa revelação às nossas vidas, no capítulo 3, verso 7, vai mostrar também esse atributo de Jesus como verdade. Assim nos diz a palavra do Senhor para nós entendermos melhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Ele se apresenta então à igreja de Filadélfia como o verdadeiro, atributo que é dado ao Pai.
Outro atributo que é dado ao Pai que nós temos em Jesus é que nós conhecemos muito bem esse atributo dado ao Pai. Deus é amor. Deus é amor. Isso é um atributo divino, né? Ele é a essência plena do amor. Mas 1 João capítulo 3, verso 16, falando sobre Cristo, ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, né? Mostrando o amor de Cristo, né? Aquele amor do Pai, né? Que está nos atributos divinos e na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Outro atributo que nós vamos encontrar em Jesus Cristo é a santidade, né? Lembramos que Deus é santo. A palavra de Deus diz isso bem claro, desde o Velho Testamento, que Deus é santo, né? Aquele que está sentado no trono é santo. Mas olha o que diz o capítulo 7, verso 26, a palavra do Senhor. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Está falando sobre Jesus Cristo, né? Jesus Cristo como sacerdote único e perfeito. Então, atributos divinos, atributos de Deus presentes em Jesus Cristo, nesse sentido. Ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto no céu. A santidade, né, no atributo divino. Outro atributo que nós temos em Cristo Jesus e que nós já vimos, que está lá em João capítulo 1, verso 1, quando fala sobre o verbo, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Isso falando sobre a eternidade, né? O verbo desde a eternidade, né, era Deus. Nesse sentido, Jesus sempre foi Deus, né? João capítulo 1, verso 1, e eternidade é um atributo também dado a Deus, o Pai. Um outro atributo dado a Jesus Cristo, onipresença. Jesus está presente em todas as coisas, em todos os momentos e em todos os lugares. Jesus se faz presente, sim, diz a palavra de Deus, né? Embora para a nossa mente fica meio limitada nós entender um Deus que se fez carne, estar presente em todos o momento da vida humana, mas Jesus está presente. Mateus capítulo 28, ele deixou isso para nós como verdade, né? O verso de número 20. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É porque ele é o nosso Emmanuel, o Deus conosco. E não vamos esquecer que quando ele subiu aos céus, ele falou o quê? Que enviaria o outro Consolador para estar conosco, né, em todos os nossos momentos. O outro Consolador ou o Espírito Santo, da parte do Pai e da parte do Filho também. Né, o Deus Espírito, que é o Deus presente em nossas vidas em todos os momentos. Né, e Jesus traz isso presente para si. Efésios capítulo 1, verso 23 também vai falar sobre a onipresença de Deus. Mateus ainda, capítulo 9, verso 4, vai falar sobre outro atributo que é a qualidade do Deus Pai presente na vida de Jesus Cristo, que é a onisciência, ou o conhecimento de todas as coisas. Capítulo 9, verso 4. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais mal no vosso coração? Né? Quando Jesus cura os leprosos, né, que foi levado até ele, alguns escribas, né, estavam dizendo consigo mesmo que ele estava blasfemando. Né? E Jesus, mesmo vamos falar distante, sem ouvir com os ouvidos como nós, Jesus é aquele que, né, tem ciência de todas as coisas. E ele fala, olha, eu sei o que vocês estão pensando, porque Jesus conhece também os nossos pensamentos. Não há como nós fugirmos disso. Né? Um atributo que é dado a Deus, né? Que é dado também ao Pai e também na presença de Jesus Cristo. Onipotência, ele tem todo o poder. Né? Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 28, verso 18 ainda, né, o texto falando, né, todo poder me foi dado, tanto nos céus como na terra.
Jesus é o Todo-Poderoso também, né? Ele tem esse atributo sobre sua vida. Jesus também é adorado como Deus, né? Além dos atributos, né, aquilo que eu já falei antes, né, Jesus também ele foi adorado como Deus na face da terra, né? João capítulo 5, gostaria de compartilhar esse texto com vocês, o verso 23 de João 5. Esses textos depois vai estar lá no nosso site revsaulo.com.br para vocês verem de novo, tá? João capítulo 5, verso 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Esse é o sentido dele ser adorado. Jesus está dizendo, né, explicando a sua missão. Ele fala que ele, também como Deus, ele deve ser honrado. Né? E se ele não for honrado como Deus, né, nós também não honramos o Pai. Quando honramos o Filho, também honramos o Pai. Porque a essência, ambos, é um só Deus nesse sentido. João capítulo 14 ainda, verso de número 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu os farei. Falando aqui sobre, né, a sua forma de ser como Deus. Né? Tudo que pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Né? Esse sentido de honra, né, de ser adorado. Então, oramos em nome de Jesus nesse sentido, né, porque nós adoramos, né, a Cristo Jesus como Deus presente na nossa vida, sendo Ele o único mediador e o único advogado entre nós e o Pai. Né? Nas nossas orações para chegar no Pai, sem a presença de Cristo, ela não vai acontecer na nossa vida. Né? Não há outro. Né? Somente no sentido trinitário é que as nossas orações são respondidas a nós. Né? Fora da Trindade, né, qualquer outro caminho para nós chegarmos diante de Deus em oração não é o caminho que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Né? João capítulo 20, verso 28 ainda, prosseguindo o texto, Tomé, lembrando lá, ele vai reconhecer Jesus como seu Deus e como, né, o seu Senhor, né, e se prostra diante dele. Né? Aquilo que eu falei, dificilmente alguém faria isso, um judeu faria isso. Né? Por quê? Porque se ele fizesse isso para qualquer outra criatura, ele estava blasfemando contra Deus. Né? Romanos capítulo 10, verso 9 ainda vai falar, e tem mais uns textos que vocês depois podem olhar ali no site, vocês vão ver ele sendo adorado como Deus. Jesus como Deus também realizava milagres, mas realizava milagres de que forma? Ele realizava milagres em seu próprio nome. Né? A fonte era o próprio Deus, né? Sendo ele Deus, né, os milagres vinham dele também. Né? Lucas capítulo 5, verso 24, a cura do paralítico lá em Cafarnaum, ele diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados? Somente Deus. Jesus fala que ele tinha autoridade para perdoar pecados, mas ele vai além, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e sai e vai para a sua casa. Quem ordena? Jesus Cristo. Ele não fala o Pai, né, te ordena, ele fala eu te ordeno. Né? Ele faz milagre, realiza milagre, né, em seu próprio nome. João capítulo 11, mais um exemplo, né, para nós, para ficar mais claro. João capítulo 11, verso 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Quem ressuscitou Lázaro? Deus. Quem estava presente nesse momento e falando com toda a autoridade: Lázaro, sai para fora? Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo é Deus, e até mesmo o morto ele levanta, né, nesse sentido, porque ele tem o poder, né, sobre todas as coisas. Né? Não é aquilo que certas seitas vêm falar, que ele não tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Eu queria só lembrar de uma coisa: Deus
né, trinitário, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Não vamos atribuir esse atributo que é unicamente divino, né, a Satanás. Satanás não está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é uma criatura, ele é limitado, ele não pode ter o atributo divino sobre si. Né? Às vezes nós falamos, né, foi o diabo, foi Satanás que fez isso. Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele tem sim, né, os seus demônios agindo em todos os lugares sobre a face da terra. Por isso que Jesus deixa bem claro, aonde está Satanás, né, tenha cuidado, né, que ali precisa de muito jejum e oração, né, nesse sentido, né, da sua presença, né, pessoal, né, mas ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele não é Deus. Né, o único Deus presente em todos os lugares é o nosso Deus trinitário, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda falando sobre Jesus como Salvador, os propósitos da sua encarnação foi o quê? Por que Jesus se encarnou? Porque ele veio à Terra, né, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, sim, mas não somente nós podemos entender a encarnação de Jesus nesse propósito. O primeiro propósito de Jesus encarnado é revelar a glória do Pai. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém pode ver a Deus a não ser por Jesus Cristo. Né? Aquilo que Jesus disse a Filipe, né? Quando Filipe entristeceu Jesus, né? Quando Filipe chegou e falou, mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus dá uma resposta um tanto quanto triste até naquele momento. Ele fala, Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês? E você fala isso para mim? Quem vê a mim vê ao Pai. Né? Porque ele veio, Jesus, para fazer o quê? Revelar a glória do Pai, porque ele é Deus. Né? Não é diferente. O que mais fez Jesus na sua encarnação? Primeiro, revelar a glória do Pai. Segundo, buscar e salvar o perdido. Aí sim nós vamos ver. Primeiro, ele revela a glória do Pai. Né? Ele mostra o Pai na sua pessoa, mas também ele veio para salvar, né, aquele que estava perdido. Lucas capítulo 19, verso de número 10, assim nos diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Né? Foi um dos propósitos também da sua encarnação, buscar e salvar os perdidos. Outro propósito, terceiro propósito da sua encarnação, foi de servir e dar a sua vida também em resgate do mundo. Ele veio buscar o perdido para salvar. Primeiro ele veio para mostrar a glória do Pai. Ele veio mostrar Deus, né? Que Deus estava sendo esquecido na vida humana. Ele veio mostrar Deus, né? Ele é o Deus encarnado. Ele veio buscar, né, e salvar o perdido. Mas ele veio para dar a vida. A forma dele salvar o perdido era dar a sua vida. Por isso ele veio para servir e dar a sua vida em resgate não de todos, mas de muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Nós temos aqui um texto da palavra de Deus que mostra essa realidade do propósito da encarnação. Verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, não por todos. Vamos esquecer dessa universalidade da salvação, dizer que Jesus morreu para salvar a todo mundo. Não, ele morreu para salvar muitos, porque muitos o rejeitaram, porque muitos não o quiseram, né? E por isso Jesus não veio para todos nesse sentido, mas a todos aqueles que nele creem. Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus, diz a palavra de Deus. Nós vamos ver lá João 3,16 trazendo sobre essa verdade do amor de Deus para conosco. Ele veio então para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio realizando também essa justificação dos nossos pecados, né, porquanto quando ele morreu, né, o justo pelos injustos, né, ele morreu para nos justificar diante do Pai. Né, então ele veio para essa causa também. Né, para isso ele se encarnou. Né, Romanos capítulo 4, verso 25 vai falar sobre isso.
E também justificando, Jesus fez o quê? Ele nos reconciliou com Deus. Né? Também vai estar lá em Romanos capítulo 5, verso 11. Né? São outros propósitos concernente então o quê? A encarnação de Jesus Cristo. Eu vou ler os dois textos. Né? O primeiro sobre a justificação, que está no capítulo 4, verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Jesus veio, foi entregue por causa das nossas transgressões, morreu por causa dos nossos pecados, mas ao ressuscitar também ele nos garantiu a justificação, né, na presença também do Pai, porque ele é Deus. E também ele nos reconciliou de volta com Deus nesse sentido. Né, Romanos capítulo 5, verso de número 11. E não apenas isso, né, que nós lemos no texto anterior, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Isso fez Jesus então em nossa vida. E a quarto propósito da encarnação de Jesus Cristo é que ele veio para destruir também as obras de Satanás. Né? Ele veio para destruir, né, toda a obra do maligno sobre nossas vidas. Isso vai estar lá em 1 João, capítulo 3, verso de número 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus também se encarnou para destruir as obras do diabo. Então Cristo teve esses 4 propósitos também na sua encarnação. Ele nos trouxe o perdão dos nossos pecados, ele cancelou a nossa dívida com Deus, ele expôs ao desprezo o império do diabo. Tudo isso ele fez lá naquela cruz. Por isso, todo aquele que confia em Jesus, a sua salvação, tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, o verso de número 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Esse é o propósito então da sua encarnação. Mas Jesus também, quando veio à Terra, se encarnou, ele trouxe 3 ofícios sobre si, né? Como nosso Redentor, como nosso Salvador. Né? Jesus também, ao encarnar, ele também trouxe sobre si esses 3 ofícios. O primeiro deles, que ele veio, né, como também um profeta sobre a face da terra. Né? O ofício de profeta, né, se colocou sobre ele. Por isso que o último profeta do Velho Testamento foi até João Batista, diz a palavra do Senhor. Né? E depois nós vamos ter, né, Jesus Cristo, né, também com esse ofício sobre sua vida. Por isso que também Apocalipse quer dizer a última profecia, né? Ou seja, a última profecia dada pelo próprio profeta Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 18, ele diz assim a palavra do Senhor: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é o único revelador de Deus. Né? Então, Jesus, nesse sentido, é o profeta. Ele é aquele que interpreta e é aquele que revela a vontade de Deus para o seu povo. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 vai falar sobre isso quando resume um pouco as escrituras sagradas. Fala que antigamente vocês ouviam falar de Deus através dos pais, nos filhos, né? Mas hoje, né, somente através de Jesus Cristo, porque Jesus é o único que revela a vontade de Deus e interpreta a vontade de Deus. É isso que diz então Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Mas Jesus também é sacerdote. Né? Ele foi aquele que ofereceu o sacrifício de si mesmo e intercedeu continuamente diante do Pai em favor de nós depois disso. Né? Ele morreu naquela cruz e naquela cruz também ele, como sacerdote, ele entregou esse sacrifício ao Pai. Né? Quando ele fala o quê? Tudo está consumado. Né? Ele está ali, né, de forma sacerdotal entregando o seu sacrifício, né, na presença do Pai. E depois disso ele sobe ao céu e ele se torna o único mediador entre nós, né, e o Pai. Então ele, como sacerdote, ele é o único que faz esse vínculo entre nós e o Pai.
Hebreus capítulo 2, ele vai trabalhar isso, verso 17, depois no capítulo 7, verso 24 a 28. Romanos capítulo 8, 34 vai falar sobre isso. Efésios 5, nos 3 primeiros versos, vem mostrar essa qualificação desse ofício dado em Jesus Cristo. E o último ofício que nós vamos ter em Jesus Cristo, que ele vai trazer os 3 ofícios sobre si, é que ele também é rei. Como rei, ele é aquele que governa sobre todas as coisas no céu e na terra. Lembra o que ele disse? Todo o poder me foi dado, tanto nos céus como na terra. E ele diz a palavra de Deus que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Nós vamos ver isso bem claro nas escrituras sagradas, que ele governa sobre todas as coisas. Os textos que vão falar mais precisamente sobre isso vai estar lá no nosso site. Quais as implicações práticas, então, sobre Jesus Cristo, nesse sentido, como o nosso Salvador? Nós temos algumas implicações, 5 delas eu vou citar. Arrepender-se. Arrepender-se dos próprios pecados e aceitar o Evangelho de Jesus Cristo e a sua oferta para a salvação é uma implicação prática nossa diante de Cristo Jesus e daquilo que Ele fez por nós para nos salvar. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo e a sua oferta de salvação sobre nós. Um texto que eu gostaria de ler apenas está lá em Marcos, no seu primeiro capítulo, no verso de número 15, que diz assim, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus Cristo começa o seu ministério aqui na terra dizendo isso, arrepender, e crer no Evangelho, aceitar o Evangelho. Segunda implicação prática nossa para Jesus como o nosso Salvador, confessar os nossos pecados para receber o perdão de Deus. Mas nós confessamos os nossos pecados através de Jesus Cristo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, e nos libertar de toda a impureza. Mas fazemos isso através do advogado Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1 também, o verso de número 9, assim nos diz a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então é dessa forma que nós precisamos também entender Jesus Cristo como nosso Salvador. Diante dele confessar os nossos pecados, porque Ele é o nosso mediador diante do Pai. Ele vai levar sobre o Pai essa nossa causa, por quê? Porque nele nós já fomos também justificados. Terceira implicação prática para nós, confessar também a nossa fé em Cristo. Nós precisamos confessar a nossa fé em Cristo e a nossa submissão publicamente a Cristo. Romanos capítulo 10, ele vai falar sobre isso. Se nós confessarmos com os nossos lábios Jesus Cristo como Senhor, nós também mostraremos a salvação de Deus na nossa vida. Eu gostaria de ler os versos 9 e 10 de Romanos 10, para nós entendermos melhor, porque aqui tem a ver com a nossa pública profissão de fé. Como presbiterianos que somos, nós praticamos essa pública profissão de fé e ela tem um embasamento também nesse texto, Romanos 10, verso 9 e 10, que diz assim, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é a nossa confissão que nós fazemos diante dos homens também, na nossa pública profissão de fé. É uma implicação prática, reconhecendo Jesus como nosso Salvador. A quarta implicação prática para a nossa vida é nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo. Nós precisamos andar como Cristo andou. Nós precisamos fazer a vontade dele, porque nós, salvos, nós andamos e nos tornamos, vamos falar, os discípulos de Jesus Cristo. Por isso que o nosso nome passa a ser cristão, seguimos a Cristo. E por último, em quinto lugar, terminando a nossa implicação prática,
de Jesus como Salvador na nossa vida é proclamar o Evangelho. Como discípulo, nós somos chamados a proclamar o Evangelho. Ide, portanto, proclamar a todas as nações, é a ordem de Jesus Cristo para as nossas vidas. Proclamar o Evangelho de que forma? Dando o nosso testemunho da salvação em Cristo Jesus e do reconhecimento de que Ele é Senhor sobre todas as coisas em nossas vidas. Espero que você tenha entendido um pouquinho melhor sobre a questão de Jesus Cristo como nosso Salvador. Como nosso Salvador, Jesus Cristo foi o Deus homem sobre a face da terra, Ele veio e se encarnou para nos dar essa salvação tão grande na nossa vida ao morrer lá naquela cruz. Ele é o único Deus que com duas naturezas fez isso por nós, o Deus homem. Ele veio se encarnar, e nessa encarnação, primeiro, ele trouxe a glória do Pai, revelou a glória do Pai, ele veio buscar e salvar o que estava perdido, ele veio aqui para dar a sua vida em resgate de muito e destruir também as obras de Satanás. E ao dar a sua vida, ele nos justificou e ele nos reconciliou. E por último que nós vimos, Jesus é aquele que assumiu os três ofícios, como profeta, sacerdote e rei. Que Deus possa nos abençoar e possamos entender melhor a sua palavra e compreender essa tão grande salvação que nós temos em Jesus Cristo e ter os nossos olhos fitos para Ele também como nosso único Salvador e o nosso único mediador entre Deus e os homens. Que você possa compreender melhor isso, retorna lá no site depois, esteja lendo os textos novamente para você compreender a grandeza de Cristo na sua vida. Semana que vem nós vamos para a lição de número 7 falar sobre o Espírito Santo. Como nós começamos a Trindade, falamos do Pai, agora falamos do Filho como Deus e agora vamos falar sobre o Espírito Santo também como Deus também. As três pessoas então da Trindade. Então não esqueça disso, semana que vem possamos estar mais uma vez aprendendo da palavra do Senhor. E lembrando, aqueles que querem se tornar membro da nossa igreja, que esteja seguindo esses vídeos, seguindo os estudos lá no nosso site e escrevendo aqui debaixo de cada vídeo o seu nome para que eu saiba quem está lendo de fato, quem está aprendendo e quem tem interesse em se tornar membro da nossa igreja. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Até semana que vem. E amanhã nosso estudo bíblico com toda a igreja.